Boa noite a todos, todas e todes. Primeiro, um prazer enorme, né, fazer essa conversa hoje aqui com o professor Sepúlveda, com a professora Tatiana Pog, que são minhas referências bibliográficas, né? Eu tenho aqui na Escola de Serviço Social, né, dialogado, né, junto com Lúcia Soares, professora Lúcia, querida, no núcleo de estudos, né, serviço social, questão racial, direitos humanos e religiosidades, e estou vice-coordenando, né, sabe como é que é vice-coordenar, né, a gente é aquela figura decorativa lá, né, a Lúcia que pega no pesado mesmo, que é a coordenadora do núcleo. E eu também, né, colaboro com o grupo de estudos e pesquisa de serviço social e educação, coordenado pela professora Cátia Lima. E nesses dois grupos, cada vez a gente tem conversado, fazendo coisas em conjuntos, né? Em conjunto, nós temos, na verdade, dialogado sobre esses traços fascistoides, que esse momento, né, do uso político da fé tem representado no Brasil. E eu fico feliz por você já trazer os dados históricos, né? Tanto do debate, né, da laicidade sempre em disputa na formação social brasileira, mas Tatiana também traz também, né, essas características da expansão cristã de base protestante e que ganha contornos diferenciados, inclusive na própria Constituição do ser evangélico, né? É exatamente nesse processo de pacificação do termo mesmo, né? Porque protestante vem da ideia mesmo de protesto no contexto da reforma, né? Protestante, e que chega para nós já no século XX muito dentro de uma proposta de expansão, né, imperialista dos Estados Unidos no contexto latino-americano, né? Então, é lembrar que a América para os americanos, né, da doutrina de Monroe, foi que influenciou também as expansões missionárias, né, no Brasil, dessas igrejas mais tradicionais. É importante que se fale, quando a gente fala de campo evangélico, esse é um campo polissêmico, né? O que alguns autores hoje vêm discutindo, quando ela dessa relação fé e política, se existe um voto evangélico, né? Exatamente por conta dessa diversidade que se coloca nesse universo. De fato, a gente vai ter uma esquerda cristã evangélica presente, né? A gente vai ter aí, mas o que é curioso nos tempos, ainda que não seja inaugural, e o professor José Sepúlveda, né, e a professora Tatiana Pog já nos coloca isso aqui nas falas anteriores, o que nós observamos, né, é que há sim uma constituição de um bloco de pensamento político a partir de uma inserção religiosa. Eu gosto muito, né, da escola gramsciana, sobretudo nos estudos, né, de compreensão de como os governantes governam. Então, hoje, na atual conjuntura, nós temos um braço, né, nós temos um processo de fascistização que se protagoniza, né, a partir do advento das eleições de 2018, não que seja inaugural, mas ele ganha áreas de protagonismo no âmbito do executivo, uma forma de governar, que é uma forma de governar a partir da relação de milícia, né, antissistema, utilizando a máquina do Estado, mas para favorecimento daquilo que não é Estado, do que não é legal, né? E como é que esse braço de estatização também se alimenta a partir aí de um movimento de massa, dessa base cristã de traços fascistoides. E é importante que se diga isso, né? Eu parto de um lugar de reflexão, a partir, né, de Florestan Fernandes, para entender que na América Latina nós vivemos, né, ao longo da nossa Constituição, um processo de fascistização sem fascismo, que é ainda mais perigoso.
nós temos muita dificuldade, por exemplo, de delimitar fronteiras entre a direita moderna, a direita oligárquica conservadora, né, reacionária brasileira e a extrema-direita. Porque, de fato, né, essas representações burguesas no campo da direita, elas são amalgamadas, né? Elas não se dão pela polarização, mas muito pelas essas relações amalgamadas, e por isso é tão difícil para a gente entender esse movimento. Então, quando a gente está falando desse campo cristão de traços fascistoides, a gente precisa lembrar das particularidades dessa expansão cristã totalitária, que elimina o que não é cristão, que sufoca, que mata, né, que persegue quem não é cristão e que vai fazer um discurso que é muito próprio também, né, desses processos de fascistização, de reversão dessa pauta. Então, se persegue, inclusive no interior das próprias igrejas, né? Hoje você tem... Na segunda-feira passada estávamos falando exatamente sobre isso numa mesa aqui da Semana Acadêmica, e na hora do debate, vários relatos, né? De estudantes evangélicos cristãos, e que alguns, inclusive, com mais de 40 anos, e que têm uma trajetória inserção em igreja evangélica, sendo perseguidos porque não vão votar, né, no atual presidente. Então, isso é um traço marcante desse processo totalitário extremo, que quer possibilidade de diversidade de leitura política no espaço da igreja, que é um espaço afetivo, né, de laços de vizinhança. E é importante que a gente desnude, viu, Ana? Viu, professores? Um elemento endógeno que é pouco estudado, até fez referência na fala, mas que nós nos debruçamos pouquíssimo, que são as referências teológicas que embasam esse arrefecimento mesmo desse extremismo religioso, né? Que são as teologias da prosperidade e a teologia do domínio, que, ainda que conversem, são teologias diferentes, né? Elas vêm de campos diferentes. A teologia da prosperidade é uma teologia que chega no Brasil mais marcadamente na década de 70, né? Assim, do ponto de vista de sua expansão, ainda que ela já estivesse presente entre nós, mas na década de 70 a gente vai ter um protagonismo, sobretudo na expansão das igrejas de corte neopentecostal, né? Por que neopentecostal? Porque mantém os traços, né, do pentecostalismo a partir dessa mistificação da fé, dos elementos sobrenaturais, da glossolalia, mas vão perder o asceticismo, né, e o sectarismo próprio dos movimentos pentecostais, uma maior participação pública. Então, o que é importante a gente demarcar é que hoje, né, esse movimento cristão de base mais totalitarista não trabalham mais com a perspectiva da religião pela via privada, né? Basicamente um esforço de tornar a religião uma religião pública, que tem um assento civil importante. E isso é influência de uma teologia pouco estudada entre nós, que é a teologia do domínio. A gente estuda bastante a teologia da prosperidade, porque sim, ela se filia muito, né, à corrente neoliberal, né, essas confluências que se dão aí pelo advento do neoliberalismo no Brasil e na América Latina. Porque sim, o cristão, na verdade, que tem fé, né, é o cristão bem-sucedido, saudável, e a prova da sua bem-aventurança é a sua prosperidade, que requer, como contrapartida, um sacrifício, sobretudo financeiro, né? Então, essa teologia da prosperidade já é bem
discutida por nós, mas a teologia do domínio é uma teologia pouco estudada por nós e que carece de maior atenção, porque ela prevê uma atuação pública do cristão na terra. E essa atuação pública se dá a partir de uma influência em 7 áreas, né, da realidade civil e pública: as artes, a mídia, as artes e entretenimento, a mídia, a comunicação, a família, a religião, a política e o governo, a educação e a ciência, né? Então, são áreas que serão disputadas a partir de uma visão de mundo que é única, centrada numa interpretação cristã. Tatiana já trouxe esse elemento, né, que é o retorno, né, ao Velho Testamento. Quem conhece um pouco da Bíblia, né, sabe que ela é dividida em 2 blocos históricos, né, o Velho e o Novo Testamento. O Novo Testamento traz o quê? O advento do Messias, cuja perspectiva é a inauguração do tempo da graça. Então, por muito tempo, o campo cristão trabalhava com essa dimensão de que o Jesus traz a graça e abole a lei. O que a teologia do domínio traz é uma recuperação do caráter legal e punitivo do Velho Testamento, anulando esse tempo da graça. A gente discutir porque há um ativismo digital, um forte ativismo digital, que se dá tanto nas grandes editoras cristãs de base evangélica, mas não só, mas que também se dá nesse miúdo de influenciadores, grupos de WhatsApp, Telegram, que propagam, né, toda uma divulgação desses postulados da teologia do domínio, que se assentam nesse aspecto mais cultural e que vem muito dentro dessa proposta do cariz neopentecostal. E assim, não dá para a gente ficar falando tudo aqui, né? Uma pena. Mas a gente vem discutindo no âmbito nos Radir exatamente isso. A gente não chama de expansão neopentecostal ou cariz neopentecostal apenas as igrejas neopentecostais propriamente dito. A gente está entendendo que esse cariz neopentecostal, muito do que o Ricardo Mariano pontuava lá no livro, é um paradigma. É um paradigma de gestão religiosa e que vai ter esse assento nesse caráter público dessa gestão religiosa, né? Que vai modelando, inclusive, o comportamento religioso e dessa gestão religiosa cristãs de expansão em momentos históricos anteriores, que é essa perspectiva assentada nessas 2 teologias. Uma que tem uma verba econômica importante e individual, né? Ela exacerba essa dimensão individualista, por isso que justiça social parece coisa mesmo do diabo comunista, né? E há aí, obviamente, uma deturpação de tudo, né? Por conta desse irracionalismo, né? Por isso que a universidade pública, a ciência será tão rechaçada, porque é no espaço desse debate público, da pesquisa, que a gente vai desmistificando esses sensos comuns, né? E essa teologia do domínio que está assentada nesse assunto do executivo, na expansão no campo do judiciário, né? Nas conquistas todas, contraditoriamente, nos 14 da Aliança do MDB, né? No campo do legislativo. E é disso que a gente precisa discutir e comer. Agora, veja, nós temos aí séculos, né, de uma expansão colonial, nós temos séculos de um racismo estrutural, né,
que se estabelece a partir também desse braço religioso hegemonicamente cristão. Sempre resistimos, né? Nada disso é inaugural. Então, quais são os caminhos que hoje nós teremos para a resistência? Para a gente pensar um modelo de Estado, né? Que sim, né? Estamos falando de uma democracia representativa burguesa, haverão grupos de pressão mesmo, né? Mas um modelo de Estado que minimamente a gente tenha condições de disputar, né? O fundo público para a garantia de algumas premissas básicas, a alimentação, a educação, a saúde, não por uma via privatista. Então, se por um lado essa exposição de traços fascistoides, que não são inaugurais na realidade brasileira, emergem com novos atores, né, que nós estamos vendo agora, mas é resultado de um processo que vai, inclusive, anterior à nossa Constituição de 1988, a gente sempre precisa pontuar que nós precisamos fazer essa resistência entendendo os modos de vida das classes trabalhadoras, sobretudo as mais empobrecidas. Sem estereótipos, né? Sem preconceitos, sem pressão. Entender como essas estratégias de transformação de uma religião pública de caráter privado, porque sim, está na dominação, né, de um segmento sobre qualquer outro que não comungue dos seus ideais, né? Como essa ação estabelece a partir dessas políticas de vizinhança, né? Falávamos aqui sobre a Cristina Vital, né? Ela tem um livro que eu acho brilhante, Oração de Traficante, e ela vai falando como é que essa hegemonia religiosa de base, de cariz neopentecostal, vai entrando, né, pelas periferias, pelas favelas cariocas, e ela estuda duas favelas, em particular, Cari e Santa Marta, mas que são ilustrações importantes desse movimento mais geral que se estabelece. Então, quais são os casos dessa resistência? A gente precisa entender melhor esses modos de vida, né? A gente precisa conversar mais com as pessoas, a gente precisa sair desses espaços, né, mofados, a gente precisa ter uma linguagem, né, que seja mais acessível, porque para quem escrevemos, né? Para quem produzimos, não é isso? Qual é a utilidade, o senso da universidade pública? Nós estamos num contexto muito independente do resultado das eleições no domingo, e a gente espera, né, que as forças democráticas sejam vitoriosas, mas nós temos aí alguns anos de um amplo trabalho pedagógico que não se encerra no movimento eleitoral. E esse movimento pedagógico precisa ser pensado, primeiro, numa articulação mais ampla das nossas pesquisas. A gente pode conversar muito, né? Muito das reflexões que você faz, José, tem a ver também com as reflexões que a gente tem fazendo do impacto disso para a formação de assistentes sociais. E aí vou encerrar com uma historinha também. Recentemente eu recebi uma mensagem por WhatsApp de uma jovem que, sabendo que tem também, né, por relações familiares, braços, né, no campo evangélico, ela me disse: olha, você poderia me dar alguma referência teórica, metodológica, cristã? Porque assim, os meus professores só trazem referências, né, do campo crítico, e eu estou tendo problemas para fazer serviço social, né? E eu respondi: olha, nenhum professor ou professora sério vai te trazer alguma referência que seja cristã, budista, né, ou candomblessista, porque de fato não é disso que se trata, né? Mas é isso que está em curso. A gente já vê hoje alguns currículos de serviço social
de universidades privadas com introdução bíblica no currículo, né? Então, como é que a gente vê a questão de gênero em algumas universidades confessionais, por exemplo, privadas? É isso que está em disputa, é esse o debate, e eu espero que a gente tenha bastante humildade também, né, para enfrentar esse momento, compreendendo que estamos falando sim de um processo de fascistização da fé. Eu acho que é preciso nomear isso. Obrigada.